Então a pergunta continua: já que não é na porrada que a burguesia segura a onda, como é que ela segura a onda, né? Como é que a dominação se reproduz há tanto tempo, sem revolução, sem luta organizada, sem luta de classe explícita, sem guerra entre burguesia e proletariado? Surge então a perspectiva de um segundo tipo de dominação que não precisa disso. Porque é uma dominação na qual o dominado não se vê como dominado. É uma dominação na qual o dominado concorda em grande parte com o dominante. É uma dominação em que dominantes e dominados compartilham de uma mesma visão de mundo. É uma dominação que nós poderíamos chamar de legítima, entendida como justa, como normal. E essa dominação vai ganhar nome de dominação ideológica ou dominação simbólica. Porque na hora de pensar o mundo como ele deve ser, burgueses e proletários se aproximam muito, muito mais do que divergem. Então perceba que a luta de classe, ela se mascara, ela não se explicita. E é por isso que a guerra não acontece. Quem é que faz parte desse processo? O RP é muito importante nesse processo. De fazer acreditar na justiça das relações entre classe. E eu vou mais longe. Quanto mais o próprio profissional de RP estiver convencido dessa justiça, mais eficaz ele será em tornar essa relação normal, evidente, óbvia e aceitável. Quanto mais ele estiver convencido de que no mundo é mesmo assim, uns ganham 150 mil e outros ganham 150. Quanto mais ele achar que isso é porque é, e isso justifica até o seu próprio acanhado salário, isso ajuda. Na perspectiva marxista, é claro. Antes que eu me esqueça, professor Clóvis, tem alguém que analisou o trabalho de RP sob a ótica marxista? Tem. Certamente o melhor livro de RP já escrito no país. Professor Clóvis? E como chama este livro? As relações públicas e o modo de produção capitalista. Professor, eu nunca li. Pois me parece estranho. Por quê? Porque a literatura da área de relações públicas não é exatamente a mais vasta. Você poderia, por exemplo, compará-la com o direito. Vá na Saraiva e compare. Relações públicas inteiro não dá uma disciplina do direito, qualquer uma, penal, civil, não dá uma só. Então, isso quer dizer que você tem que se sentir mais que obrigado a conhecê-la toda. E um dos principais livros é escrito por Cecília Peruso, irmã da professora Margarida, que trabalha na Metodista e que escreveu um verdadeiro clássico da área, um clássico da década de 70, Relações Públicas e o Modo de Produção Capitalista, que é barato de comprar, sempre reeditado pela editora Sumos. Ela explica qual é o papel do RP na perspectiva marxista da sociedade. Portanto, o que eu estou dizendo aqui não é, na verdade, nenhuma novidade. Fazendo o meu papel de professor de graduação. Então perceba que eu só posso entender o sucesso do Padre Marcelo agora se eu entender o Padre Marcelo como participando de um processo de dominação ideológica de classe. Ou seja, o Padre Marcelo como veiculador de uma ideologia dominante
que contamine burgueses e proletários, que faça concordar burgueses e proletários. Da mesma maneira, eu só posso entender o sucesso do William Bonner se eu entender o William Bonner como um instrumento de dominação ideológica de classe, ou seja, como veiculador de uma certa concepção de mundo ideal que faça coincidir burgueses e proletários. Da mesma maneira, o presidente Lula, e da mesma maneira, todos os outros exemplos que eu pudesse vir a dar. Instrumentos de dominação ideológica de classe. E para que essa dominação ideológica de classe fique clara, para que você entenda que burgueses e proletários concordam, para que você entenda que o proletário não pode se sentir dominado, porque ele sequer se vê pertencendo a uma classe oprimida, eu te dou um exemplo que fecha a aula. Quando eu passei no concurso aqui, eu fui comemorar com a minha família. Mãe, esposa e filhos. Todos num Ford Ka. Fomos num restaurante que meu pai gostava muito, chamado Dinhos Place, na Alameda Santos. Lá chegando, meio-dia, horário de proletário comer, de domingo. Quem estava almoçando ainda eram os garçons, sabe? Mas eu almoço todo dia no mesmo horário, me sentei, comi. Quando terminou a refeição, muito boa comida, aliás, eu dei vários cartões de crédito para dar o limite e fechamos a conta. Terminou a refeição, pedi para alguém buscar o carro enquanto o outro ficou ali. Ele perguntou: o senhor gostou? Eu gostei. Achei caro, mas eu gostei. Aí ele falou: o senhor tomou bebida alcoólica? Eu falei: não. Ah, então eu sei exatamente quanto o senhor gastou. É mais do que o que eu tiro no mês. Então veja que eu estava quieto no meu canto. E o sujeito veio me provocar. Então veja só que interessante a conversa. Eu perguntei pela primeira vez: te parece justo que alguém gaste no almoço mais do que você ganha no mês? Foi que ele respondeu. Ele respondeu que não? Ah, você não entendeu tudo errado. Ele respondeu que sim. Porque, afinal de contas, as pessoas que estavam ali eram doutores, tinham estudado muito, tinham se preparado muito, e, claro, eles tinham condições de ir lá, enquanto ele não, teve que trabalhar desde criança. Então, eu perguntei: te parece justo que uns tenham podido estudar tanto e outros tenham que trabalhar com ele? Foi que ele respondeu que sim. Porque ele veio do Nordeste e não tinha como, tinha que trabalhar para poder completar o orçamento familiar, etc. E tal. Mas te parece justo que alguns tenham que se deslocar da onde moram para poder... Sim. E assim eu perguntei 300, te parece justo? E 300 vezes ele repetia que sim. Você percebeu? Ele é um defensor do sistema. Ele terminou dizendo, e ainda tem um lance aqui: quando termina nosso expediente, a carne que sobra, eles nos dão e a gente ainda faz o churrasquinho à noite lá em casa. Aquilo me revoltou a um ponto. Mas te parece justo que você tenha que comer a sobra, se sobra houver? Pô, ainda tem que dar graças a Deus, doutor. Os caras estão dando a carne de primeira. Eu não sei se você percebeu, mas a dominação ideológica é assim. É quando o sujeito é o primeiro a defender as coisas como elas são. É o primeiro a achar que existe justiça onde há um flagrante desequilíbrio. A dominação ideológica dispensa que você bata. Você não precisa bater, o sujeito já está previamente convencido. De certa maneira, quais são os países que os Estados Unidos invadem militarmente? São aqueles que ideologicamente não se alinham. Não precisa invadir o Brasil. O Brasil é totalmente dócil à ideologia da globalização, da americanização do mundo. Aqui não precisa invadir. Já estamos pré-convencidos. Quanto aos países que não invadem, aí fazemos pressão física, pressão econômica, retaliação e, em último caso, a invasão militar. É a mesma coisa. Eu só vou recorrer à violência quando a ideologia não fez o seu papel. E quando é que a ideologia não faz o seu papel? Muito raramente. Muito raramente.
Então eu acho que você entendeu que a dominação ideológica converte as relações de produção capitalista legítimas. Confere legitimidade à forma particular de produção de bens na sociedade capitalista. E é por isso que a guerra, a revolução de classe, a revolução do proletariado é cada vez menos provável. E a política? A política é um epifenômeno da luta de classe, da dominação de classe. A política é apenas um sintoma da dominação de classe. Então, o que você vê na Assembleia Legislativa, o que você vê na Câmara dos Deputados, o que você vê na Presidência da República, nada mais é do que uma manifestação da alienação de classe como qualquer outra.